Fala, generais! Generais do reino. Tudo em paz, galera? Bom, hoje eu comentei de manhã que nós iríamos estar falando sobre um tema que é como descobrir o seu propósito aqui na Terra, né? E a gente vai abordar aqui esse assunto para você perceber o tanto que nós precisamos despertar para aquilo que nós fomos enviados, né? Então, essa questão de propósito, muita gente fala, mas qual é meu propósito aqui na Terra? Né? Para que eu vim? O que eu vim fazer aqui, né? E surge muita dúvida e as pessoas acabam, às vezes, se perdendo, né, por falta de informação. Basicamente é o seguinte, como se conectar com o seu propósito e ter acesso ao reino. Esse é o caminho, tá? Então, assim, todos os filhos de Deus vêm para o planeta com um propósito. E esse propósito é gigante. Esse propósito é gigante, é muito grande, né? É uma missão que é dada para quando nós viemos, né, encarnar aqui nesse planeta, né? É tudo programado e nós trazemos de lá, né, tudo aquilo que a gente deve fazer. Só que existe o véu do esquecimento que a gente não tem esse acesso, entendeu? Então aqui, o que acontece? Hoje, por exemplo, né, o que você veio trazer para as pessoas, né, em termos de mensagem, de ensinamentos, de aprendizados que você pode passar, né? Então existe hoje, no nosso mundo atual, pessoas que estão comendo lixo, né? Estão comendo lixo, verdadeiro lixo, né? Na questão educacional, principalmente, porque a mensagem que você carrega não foi entregue para outras pessoas. E essa mensagem é do alto, é isso? Então, tudo que você carrega está dentro de você e o caminho é ter o acesso ao reino de Deus. Esse é o caminho, né? Nós viemos de lá, todos vêm de lá, né? Deus nos criou em espírito, né? E nós temos a nossa alma, né? E o nosso corpo físico, que é feito de matéria, né? Agora, o que você tem que fazer desse corpo físico? Né? Acessar sua alma, seu espírito e acessar o reino de Deus, para você entender o que é o seu propósito. Você não veio aqui por acaso, é tudo programado, né? E lá em João 1:1, no Evangelho de João, né, no livro de João 1:1, lá ele já fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. No mesmo João 1:14, ele continua, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é lá em João 1:14. O que foi isso? Jesus, né? Unigênito, né? Ele veio em carne. Para quê? Perdoar todos os nossos pecados, né? Então, olha a ligação, né? Você veio de lá e aqui você tem uma missão. A missão de Jesus inquestionável, ninguém precisa nem discutir. Tem uma outra passagem também na Bíblia que vai estar lá em Gênesis. Gênesis 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. E Gênesis 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas
sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, tudo é criação de Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados por Deus. E qual é o propósito que você tem no reino de Deus? Qual é esse propósito? Você tem que estar ligado, né? Tem que fazer essa ponte, tem que estar nessa frequência. Então, assim, você aqui é um representante de Deus, é um governante de Deus. Né? Eu comecei falando aqui como vai generais. Nós somos os generais do exército de Deus. Né? E fomos enviados para cá para cumprir uma missão. Nós temos que ter a plena consciência disso. Né? Não podemos fugir disso aqui. Tá? Então, você veio aqui para cumprir um propósito. E você é um governante, né, para atender à vontade do Pai. Aí você dá aquele, a gente costuma falar, putz, instala na sua mente assim que vira a chave. Né? Você fala, putz, é isso. É isso que eu tinha que acessar. Né? Porque eu tenho que entender que eu sou um representante de Deus. Deus me enviou para cá para representar o reino dele. E tudo que a gente vive aqui nesse mundo vem de Deus. Aí nós temos que ter esse acesso. Você está aqui na Terra representando o reino de Deus. Imagine, né, você como um embaixador aqui na Terra. E você foi enviado por Deus. Né? Você é um embaixador de Deus. Vamos fazer analogias aqui. Né? Quando um presidente de um país, ele envia um diplomata para um outro país, né? Um embaixador, para quê? Para tratar de todos os assuntos do país de origem dele, representando quem? O presidente. Com todas as despesas pagas, com todas as autonomias, né? Para poder o quê? Tratar de assuntos que são de interesse entre esses dois países, entre essas duas nações. Então, lá ele tem autonomia, autoridade para poder tomar decisões. No caso de Brasil com França, por exemplo, né? Os brasileiros que estão na França, eles têm a Embaixada do Brasil para tratar de todos os assuntos, representando os brasileiros que vivem lá e os que vivem aqui, negócios e tudo mais que um embaixador, né, que representa um país, ele é o trabalho que ele faz num outro país. E assim é Deus e nós aqui na Terra. Nós somos os embaixadores de Deus aqui na Terra, representando Ele para fazer a vontade dEle. E Ele nos dá autoridade para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Então, nada é por acaso, ninguém caiu aqui de paraquedas. Né? Então, a partir desse entendimento, você começa a descobrir qual é o seu propósito. O que você veio fazer aqui na Terra? Né? E a gente faz essa pergunta, né? Quem você é e o que você vai fazer aqui na Terra? Você precisa nascer de novo na água e no Espírito. Lá está falando, né? Jesus nasceu na água e no Espírito. Né? Nós somos água e Espírito. Né? Nós precisamos renascer de novo para ter esse entendimento, para descobrir esses nossos propósitos. Né? Uma outra analogia aqui que a gente pode fazer. Vocês imaginem aqui... Deixa eu virar aqui. Imagine aquela tela de televisão. Estou aqui dentro de um estúdio, é uma academia, né, onde a gente faz os nossos exercícios físicos. Né? Agora, vocês imaginaram aquela tela lá apagada? O que ela está produzindo? O que ela está transmitindo? Nada. E a mesma coisa somos nós aqui, se
estivermos apagados, se não estivermos aceso, ligado no alto. É interessante isso, né? Então, a partir do momento que você acende, você pode transmitir, você pode transbordar na vida das outras pessoas. Você pode levar informação, conhecimento e tudo aquilo que você carrega que está dentro de você, porque Deus colocou. Então, a nossa missão, estamos aqui para auxiliar os outros nossos irmãos, trazer alguma mensagem de Deus que nós carregamos isso. E nós temos que colocar isso para frente, despertar pessoas. Tem pessoas sofrendo. Quando eu falei pessoas que estão comendo lixo, literalmente lixo, pega as obras de educacional marxistas, né, que deturparam, né, todo mundo. E isso aí é uma coisa incrível, porque já são anos e anos e anos, né, colocando coisas que não são de Deus nas vidas das pessoas. E nós temos uma das piores gerações, que é essa nossa aí, de pessoas que estão cegas e estão sedentas de conhecimento, mas estão sendo doutrinadas para o lado do mal. Não é importante isso aí? E nós temos que... Isso é um propósito. Você mudar isso, você se propor a mudar aquilo que está dentro de você, aquilo que Deus te chamou aqui na Terra para fazer. E com certeza as coisas que Deus te colocou aqui, te mandou aqui para cumprir um propósito, é com as coisas de Deus. Não é isso? Né? E de que forma que a gente tem que fazer isso? Né? Não sendo essa TV apagada. Nós não podemos ser essa televisão desligada. Nós temos que nos conectar com o Pai, que Ele enviou para cumprir esse propósito aqui na Terra. Deus, só Deus pode criar o corpo, né? Deus cria o corpo, Ele não criou o seu corpo, né? Agora, o diabo pode criar corpo? O diabo não tem corpo. O diabo não tem corpo. Agora, Deus criou o homem com o corpo. E o que o diabo fica fazendo? Né? O diabo não tem corpo e ele somente também não tem autoridade aqui na Terra. Porque quem tem autoridade aqui na Terra somos nós, que temos o corpo, criado por Deus. Então, o diabo não tem autoridade, mas ele fica por aí, mexendo em todas essas coisas e todo essas tristezas que a gente vê na Terra, no nosso mundo, não é verdade? E Jesus nos recomendou, nos reconectou com o Pai, quando nos tirou do pecado. Então, quando está lá em Gênesis, né, falando que Jesus, né, você tem que nascer da água e do Espírito, né? Jesus, quando veio para nos reconectar com o Pai, né? Que aí veio a segunda parte do novo evangelho, porque o antigo já estava cheio de pecado desde Adão, né? E Jesus então veio ao planeta Terra para nos livrar de todos os nossos pecados, né? Então nós não temos pecado. Agora, nós temos que nascer na água e no Espírito. Vocês conseguiram entender como descobrir o seu propósito? Que esse é o caminho? Porque muitas pessoas falam, meu propósito, mas propósito de quê? Né? As pessoas falam de alvo, de foco, de meta, né? Mas e o seu propósito? Para que você foi colocado aqui na Terra? Porque existem as pessoas que acham que não têm um propósito. Muito pelo contrário, são revoltadas. Existem muitas pessoas revoltadas até com Deus, porque não querem reconhecer Deus. E essas pessoas têm o propósito, elas não foram colocadas aqui à toa, por acaso.
Elas vieram com propósito. Em qualquer condições que ela tenha sido inserido no mundo, né? Através de uma gravidez indesejada, uma gravidez de estupro, de viver sem o pai, não ter pai, não conhecer pai. E essas pessoas estão totalmente bloqueadas. Tem pessoas que ficam bloqueadas eternamente porque não conheceu o pai, ou porque o pai abandonou a mãe, né? Então, todas essas situações e que lhe foram impostas para vir na Terra, faz parte de um treinamento. Isso é um treinamento. Você já veio de lá para cá treinado. Você fez esse treinamento lá no plano espiritual. E veio para cá, para a Terra, para continuar esse treinamento. Então, a vida é um treinamento. E você precisa estar treinando tudo em todas as áreas da sua vida. Isso nós precisamos fazer em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos estar treinando para que a gente vai conseguir o objetivo de cumprir o nosso propósito, né? Então, mesmo essas pessoas, né, e seres humanos que vieram, que foram colocados na Terra, já escutei muita gente falando, porque Deus então não gosta de mim, porque me mandou, minha mãe quis me abortar, né? E porque não tinham, foi fruto de um abuso sexual, e essa pessoa cresce com vários traumas, né? Agora, quem consegue descobrir o propósito, muda, ressignifica tudo isso, porque ele reconhece que se ele veio aqui, em qualquer situação que tenha chegado, ele tem um propósito para ser cumprido, não foi por acaso, não foi para sofrer, não foi para ajudar o avanço da humanidade, o avanço planetário. Essa é a nossa real necessidade. A gente entende, né, que Deus, quando Deus fez o primeiro órgão do corpo humano que passa a funcionar quando um filho é concebido, né? Quando a mãe fica grávida lá, né? Quando é engravida. Qual é o primeiro órgão que passa a funcionar? É o coração, né? Deus, ele é 100% intencional. Não é aquele Deus de rigor que vai castigar, ele é 100% intencional. Tudo que ele faz é por amor aos seus filhos. Tudo que ele faz é por amor aos seus filhos. Então, o coração é o primeiro órgão que funciona na formação do corpo humano. Agora, o que você carrega no coração? Tem umas passagens, eu separei aqui para a gente dar uma estudada, porque tudo que a gente está falando, eu falo que está na Bíblia, né? O Ronan não está inventando nada aqui não, né? O Marquinhos não está inventando nada, está na Bíblia. A gente pega lá Provérbios 3:1, diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. O primeiro órgão a funcionar num corpo humano é o coração. E o que Jesus está dizendo para a gente? Filho meu, lá em Gênesis, ou Provérbios, né? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Continuando, Provérbios 4:4. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então, você veio aqui para viver. E você tem um propósito para viver. Continuando em Provérbios 4:21. Não as deixes apartar-se dos seus olhos, guarda-as
no íntimo do teu coração os mandamentos e as leis. Guarda no íntimo do seu coração, não te aparte disso. Porque tudo que está fora dos mandamentos da lei de Deus não é coisa do bem, é coisa do mal. Em Provérbios ainda 4:23 também vai falar sobre isso. Ele fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do seu coração procedem as fontes da vida. Provérbio 4:23 encerra definindo tudo muito bem isso. Dele procedem as fontes da vida. Está em Provérbios 4:23. Então, meus amigos, com isso aqui nós podemos estar concluindo essa questão de você descobrir o seu propósito. Qual é o seu propósito aqui na Terra? O seu propósito foi colocado, já foi programado, já foi treinado lá em cima, né, por Deus, e que te enviou para cá, te encaminhou para você cumprir um propósito. Então, hoje, um dos propósitos que nós temos a passar é trazer aquilo que a gente tem no coração, aquilo que a gente guarda dentro da gente, e transbordar, e passar, e levar essas mensagens para outras pessoas, em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida, né? A gente está falando aqui de exercício físico, de saúde mental, de cuidar de outras pessoas, de ajudar, de crescer espiritualmente, né? Mas tudo é coisa de Deus, né? E, como eu falei, o diabo não tem corpo. E o diabo não tem autoridade. Quem não tem corpo não tem autoridade. Nós, seres humanos, temos corpo e temos a autoridade de Deus, somos representantes do reino aqui na terra, somos os embaixadores de Deus, representando ele aqui para quê? Para levar a mensagem que Jesus trouxe quando veio aqui e nasceu da água e do Espírito. Não é isso? Então, meus amigos, já estamos aqui em 22 minutos, né? Vamos estar encerrando aqui essa manhã. Tivemos lá o Clube 459 e foi realizado hoje, até começou um pouquinho mais tarde, houve um atraso, né? Mas foi realizado pela Elis, né? E a Elis, ela conta, e quem assistiu, ela conta uma história, e é incrível a história dela, né? Ela tem um filho que está completando 30 anos, se eu não me engano, amanhã ou depois, está participando de uma prova do Ironman, junto com um grupo da plataforma do Pablo Marçal, né? 30 anos, é uma pessoa fantástica, e a mãe queria ter abortado ele, porque foi um fruto de um abuso sexual, né? Então, uma mulher com uma força poderosa. Se vocês puderem seguir lá, né, assistir e seguir, vocês vão ver a história de vida dessa mulher. E o que ela faz a partir do momento que ela descobriu qual era o propósito dela, né? Então, ela tem um filho, ama esse filho, mas se ela tivesse abortado ele há 30 anos atrás, olha o problema que ela teria arrumado para ela na encarnação dela. Mas esse filho dela veio com um propósito e descobriu também que tudo está ligado ao Pai, ao mais alto. E essa aí é a nossa real necessidade de estar fazendo, né? De estar transbordando, de estar trazendo tudo que a gente tem no coração, né? Que Deus lá fala, né? Que Ele guarda um tesouro no nosso coração. Agora, você tem que tirar ele dentro do seu coração e passar ele para fora. Aproveitar, prosperar dentro de tudo aquilo que Deus nos ensina. E é possível, né? Basta a gente virar a chave e continuar nesse movimento para que a gente mude a vida das pessoas para melhores. Despertar pessoas, fazer com que elas cresçam,
né, moralmente, espiritualmente, para que a gente possa estar, com certeza, com a nossa missão cumprida. Beleza? Um abraço, amanhã tem mais. Fique com Deus.